E a comissão especial do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje à tarde em Brasília para definir o plano de trabalho do colegiado. A comissão foi instalada na quinta-feira passada e já na sexta-feira realizou a primeira sessão para acelerar o processo de impeachment. Do prazo de 10 sessões para apresentar defesa, a presidenta Dilma ainda conta com 9. Por telefone de Brasília, o repórter Welson Kalinowski tem mais informações. Olá, boa noite, Welson. Olá, boa noite, Thalita, e a todos do seu jornal. A primeira sessão, como você disse, foi na sexta, a sessão ordinária, a segunda hoje, e provavelmente, se houver quórum, serão mais 2 sessões nesta semana, Thalita, amanhã e quarta, contando então 4 das 10 sessões que Dilma Rousseff tem para apresentar a defesa. Quinta e sexta-feira dessa semana não tem sessão, pois é feriado da Semana Santa. E então recomeça a contagem na semana que vem, num prazo que pode ser acelerado, considerando a disposição da oposição de participar de sessões às segundas e sextas-feiras, o que foge totalmente da normalidade do Congresso. Isso significa que talvez entre os dias 10 e 13 de abril o processo já esteja no plenário, mas o que acirrou ainda mais as discussões nesta segunda-feira aqui em Brasília foi a intenção de Eduardo Cunha e, claro, da oposição de fazer um aditamento ao processo original de impeachment. Dilma atualmente responde pelas chamadas pedaladas fiscais do fim do mandato anterior. São os atrasos dos repasses de dinheiro para os bancos públicos pagarem os programas sociais, o que seria, segundo os acusadores, um ato para esconder os gastos do Tesouro e em descumprimento à lei de responsabilidade fiscal. O aditamento proposto quer incluir as delações premiadas do senador Delcídio do Amaral, com as acusações de que Dilma saberia sobre a utilização do Caixa 2 para financiar a última campanha eleitoral e ainda estaria ciente de todo o processo de compra superfaturada da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. A bancada do PT na Câmara considera este aditamento mais um ato desesperado pelo golpe. Os deputados Henrique Fontana e Paulo Pimenta prometeram barrar estas ilegalidades. Primeiro foi aquela votação, aquela coisa absurda que ocorreu aqui, o Supremo recolocou as coisas no lugar. E agora vem esta ideia do que se chama aditamento. A lei é clara, o processo de impeachment tem que se dar a partir de uma peça. O aditamento é totalmente ilegal. E, aliás, eu fico sempre me perguntando por que é que o deputado Eduardo Cunha está fazendo o aditamento. É porque a peça anterior, então, de fato, como dissemos nós, não tem crime nenhum contra a presidenta. Porque se a peça anterior fosse robusta, como eles dizem, por que aditar? O rito da tentativa do impeachment deve ocorrer nos termos daquilo que está previsto pela Lei 10.79. Não há previsão de apensamento, não há previsão de juntada de novos documentos, não há previsão de qualquer uma destas possibilidades que tem sido aventada. Qualquer iniciativa que esteja em desacordo com aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal terá, num primeiro momento, do ponto de vista legislativo, a nossa oposição, e caso não sejam acolhidos as questões de ordem, os recursos que nós possamos apresentar, naturalmente que nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que a Constituição seja cumprida. E nesse momento, os membros da comissão do impeachment estão reunidos na Câmara para acertar alguns pontos da agenda de audiências públicas. A notícia que chega é que, apesar da negativa do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, que é o relator do processo, a bancada governista tenta aprovar a convocação de personagens ligados à acusação e à defesa de Dilma Rousseff para essas audiências. Assim, o ministro da Fazenda na época, Guido Mantega, o ex-presidente Lula e Eduardo Cardoso, que era então ministro da Justiça, poderiam ser ouvidos, como também os juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, que são os autores do pedido, entre outros nomes de uma lista que vem crescendo. Mas isso ainda deve ser resolvido, Thalita, após, claro, muito debate. Lembrando que, se isso for aprovado, será feito um convite aos membros da lista, e não uma convocação. Obrigado, Welson, pelas informações.